Bom dia, pessoal. Hoje é 10 de agosto de 2021 e este é o vídeo 56. É um assunto avulso e o título é O Poder da Oração Intercessória. Então nós vamos seguir esse roteiro aqui. Vamos ver uma introdução, a definição de oração intercessória, a primeira oração, que ocorreu na Bíblia, a posição de Deus quanto à oração, por quem devemos interceder, alguns intercessores famosos, conclusão, e vou terminar com um testemunho. Então não perca, fique até o fim. Então vamos lá, introdução. Com a descoberta do segredo do átomo, os cientistas conseguiram um imenso poder destruidor. A bomba atômica foi a mais impressionante invenção do homem durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 39 a 45. É a mais poderosa arma que se conhece. O segredo que Deus dá a seus filhos, ou seja, a nós, é um poder maior do que qualquer bomba atômica. Não se assuste que nós vamos provar isso. A bomba atômica, ela é destrutível, mas a arma secreta que Deus coloca à nossa disposição, ela é construtiva e capaz de produzir livramentos, escapes, vitórias em várias circunstâncias. Esta arma chama-se oração intercessória, que é o nosso assunto de hoje. Vamos definir aqui o que é oração intercessória. Oração intercessória é uma oração contrita, ou seja, feita de coração, de dentro para fora, reverente, feita com fé, isso aqui é o grande segredo, feita com fé e perseverança. Então a gente não deve desistir, tem que perseverar. Na qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa, ou no plural, de outras pessoas, em favor de um povo ou em favor de uma nação. Nós vamos ver já já. Então vamos aqui para a primeira oração que se tem notícia na Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 26. Diz assim o texto: Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. É o seguinte, Adão e Eva eles tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel, então em lugar de Abel, Deus deu Sete. Então Sete é filho de Adão. E aí esse Sete nasceu um filho chamado Enos. Então Enos é filho de Sete, Sete é filho de Adão, Enos é neto de Adão. Então, nessa época, ou seja, por ocasião do nascimento de Enos, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então foi ali na época de Sete, de Enos. Então aqui tiveram início a primeira oração e o culto público ao Senhor. Então a família de Sete, então, ela é composta pelos justos. Ela invocava o nome do Senhor, conforme a gente viu aqui. Enquanto a família de Caim, que formava o grupo dos ímpios, se voltava para as coisas terrenas, para a arrogância, para o egoísmo, etc. Tanto é que ele matou o seu irmão. Então, hoje acontece a mesma coisa, há duas classes de pessoas, Duas classes de pessoas. Hoje nós temos os justos e os ímpios. Ok? Então aqui foi a primeira oração. Agora vamos ver a posição de Deus. Esse texto aqui ele é longo, nós não vamos ler. Gênesis 18, de 17 a 33. Aqui Deus viu o pecado de Sodoma e Gomorra, então Deus resolveu destruir essas duas cidades. Só que Abraão, ele resolve interceder. Então veja bem, se você for ler uma leitura até que eu recomendo, 18, 17 a 33. Deus procura homens que intercedam por outros. Então, no caso, Abraão, ele intercedeu pelos justos daquela cidade. Em Gênesis 17 a 20, nós vamos ler porque é longo, depois eu vou ler outros versículos. Aqui Deus estabelece o pai como responsável na família para ensinar os filhos. Então, nesses 4 versículos aqui, então ele orienta Abraão a ensinar os seus descendentes. Outra coisa que a gente aprende nesses versículos: Deus ouve as orações dos que intercedem por outros. Aqui é o seguinte: Abraão chegou para Deus e falou assim: se eu encontrar 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor não vai destruir, porque não é
não é justo, né, destruir o justo junto com o ímpio. Então, pelo amor dos 50, o Senhor vai destruir. Deus falou, não, se você achar 50, eu não vou destruir. Aí Abraão foi, tal, voltou para Deus. E se tiver só 40? Aí Deus, não vou destruir por 40. E foi até que chegou 10. Deus falou, se achar 10 eu não destruo, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que havia um diálogo entre Deus e Abraão. Então, Deus ouve as orações do que intercede por outro. Se Deus estava respondendo, inclusive Deus e Abraão, eles estavam negociando o número de pessoas justas, pelas quais ele não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então havia uma negociação. 50, 45, 40, esse aí foi baixando até chegar a 10. Outra coisa, agora saindo do capítulo 18, Deus responde às orações do que intercede por outros. Aqui está em Gênesis, no capítulo 19, que quando Deus destruiu, ele mandou os anjos tirarem Ló e sua família. Então, era o único justo, né, Ló com sua família, que tinha, não chegava a 10. Mas Deus se lembrou da intercessão de Abraão e respondeu, livrando Ló com sua família, da destruição. E segundo Pedro também, ele faz uma referência, né, a esse livramento aqui. Mas vamos para frente. Agora, por quem devemos interceder? Boa pergunta, né? Então é o seguinte. 1 Timóteo 2, de 1 a 4 e depois o verso 8. Nós devemos interceder por todos os homens, inclusive devemos orar pelos nossos líderes, aqueles que estão nos governando. Não importa a posição dele, mas nós temos que orar, porque eles estão ali para zelar pelas pessoas. Se eles não fazem, eles vão ter que responder isso aí perante o Senhor, mas a obrigação deles foi eleito para trabalhar em benefício do povo. Olha só o que diz aqui Paulo falando a Timóteo aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões. Olha só, intercessões, que é o nosso assunto, oração intercessória. E ação de graças por todos os homens. Intercessão é quando você vê que a pessoa está precisando, você intercede, você ora para Deus abençoar aquela pessoa. Ação de graça é quando recebe a bênção, então a gente vai agradecer por todos os homens, né? Continuando, né? É que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis, olha só, pelos reis, o que era muito comum aqui na época de Paulo, né? E por todos os que exercem autoridade, é o que eu falei lá em cima. Temos que orar pelo prefeito, governador, presidente, deputado, por todos. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, porque eles foram eleitos para proporcionar uma vida tranquila e pacífica. Se eles não estão fazendo isso, eles vão responder perante o Senhor. Mas o nosso dever é orar pelas autoridades, é o que está aqui escrito. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, né? E cheguem ao conhecimento da verdade. Quero, pois, aqui Paulo falando, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, orar sem ira. Então, ou seja, com o nosso coração contrito, né? Orando de forma pacífica, sem estar brigado com outra pessoa. Então, as mãos santas, sem ira e sem discussões. Então nós temos que interceder por todos. Vamos aqui. Agora vamos ver alguns intercessores famosos. São muitos, eu separei aqui apenas alguns. O primeiro deles, Moisés. Moisés intercedeu por Israel. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 9, esses versículos aqui, 26, 27, 28 e 29, são 4. Foi quando orei ao Senhor, dizendo, aqui é Moisés falando, ó soberano Senhor, não destruas o teu povo. Lembra que eu falei oração intercessória? Você intercede em favor de uma pessoa ou pessoas, em favor de um povo ou de uma nação. Não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o remiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Aqui ele estava naquele trajeto do Egito até Canaã, que é o Oriente Médio, onde é Israel hoje. Então, nessa travessia que levaram 40 anos pelo deserto.
Então, pela rebeldia, Deus falou que ia destruir o povo. Aí Moisés intercedeu. Lembra-te de teu servo Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui são os patriarcas, né? Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12. Falou que dele faria uma grande nação. Aí veio Isaque, filho da promessa. Veio Jacó. Jacó teve 12 filhos. Cada filho formou uma tribo. Então ele está falando aqui, ó, Moisés. Então Moisés conhecia a Bíblia. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Então eu estava pedindo para Deus apaziguar a ira em relação à obstinação deste povo. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste, ou seja, do Egito, eles vão dizer, olha só o que vão dizer os egípcios: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, a Canaã. E como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Então isso aqui que os egípcios iam falar, né? Então estava lá no pensamento de Moisés, ele falou para Deus. Mas eles, ou seja, os israelitas, são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então aqui Moisés está intercedendo pelo povo, ou seja, pela nação de Israel aqui, ó. E Deus atendeu, Deus ouviu e Deus atendeu, teve misericórdia e não destruiu. Eles chegaram do outro lado. Esse salmo aqui também reforça isso, que essa oração de Moisés, ó. Salmo 106, verso 23. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, ou seja, um justo, né, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Então Moisés intercedeu e uma nação foi salva. Olha só esse exemplo aqui, ó, que eu coloquei. A cidade de Hiroshima e Nagasaki, que fica no Japão, foram destruídas por bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a oração intercessória de um justo, no caso Moisés, aqui, ó, impediu a destruição da nação israelense. Então, por isso que eu falei no começo, né? Que a oração intercessória, a oração de um justo, feita com fé, ela é mais poderosa do que uma bomba atômica. Porque a bomba veio para destruir, a oração veio para evitar, veio para livrar de uma catástrofe. Um segundo intercessor famoso, Davi. Então aqui tem uma oração de Davi por Israel, 1 Crônicas 21, 17. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Aqui é o seguinte, havia uma orientação, uma instrução de Deus para não contar o povo, para não fazer o recenseamento aqui nesse período de Davi. E Davi, influenciado pelo inimigo, né, lá no comecinho desse capítulo aqui, diz que foi influenciado por Satanás, né? Ele resolveu contar o povo, resolveu fazer um recenseamento. E Deus não gostou, então Deus falou que ia castigar a nação. Aí Davi, ele era temente a Deus, ele percebeu, ele tinha discernimento e falou: não fui eu que ordenei contar o povo, ou seja, ele como rei ordenou, não foi o povo, foi ele sozinho. Fui eu que pequei e fiz mal, porque não era para contar, né, a orientação. Nesse período era para não contar. Estes não passam de ovelha, ou seja, as pessoas, os israelitas comuns, não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Aí fala: ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Então aqui é Davi intercedendo pela nação de Israel. Davi era o rei de Israel, tá? Então é mais um intercessor famoso. E no final da história, Deus não destruiu Israel, apenas deu lá um castigo. E está tudo certo. De um homem de Deus para Jeroboão. Não fala o nome dele, né? Agora, Jeroboão era o rei de Israel. Nesse tempo aqui, o reino estava dividido em dois. O reino do norte, chamado Israel, estava sendo governado por Jeroboão. E o reino do sul, chamado Judá, estava sendo governado por Roboão, filho de
Salomão. Então até Salomão o reino estava unido. Então foi Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, Roboão assumiu e houve a divisão. Então ficou Roboão no reino de Judá e Jeroboão surgiu com o reino do norte. Então, ó, 1 Reis 13:6. Então o rei, ou seja, Jeroboão, disse ao homem de Deus, ao profeta de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus. Olha só, que ele não fala que é o meu Deus, né? O rei aqui, Jeroboão, não fala que é o meu Deus, fala que é o seu Deus, é o Deus do profeta, o seu Deus. Ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Ele estava ressequido. Tá? Ele foi tocar no altar e ficou ressequido. Agora, da igreja por Pedro, que estava preso. Aqui o Herodes, né, mandou prender Pedro. Atos 12, o verso 5 e 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, ou seja, orava com fervor, orava com fé e orava com perseverança. Então a igreja estava intercedendo, a igreja estava fazendo uma oração intercessória em favor de Pedro. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, que ele já está solto, né? A gente não vai ler o versículo todo, porque o assunto aqui é o poder da oração intercessória, né? Não é contar cada história isolada, que ele varia muitas horas. Mas aí é o seguinte, o anjo do Senhor apareceu, né? Soltou, abriu as correntes, abriu a primeira porta, a segunda, e Pedro estava pensando, até que estava sonhando, eu estou tendo uma visão, mas aí depois ele viu que foi milagrosamente liberto pelo Senhor. Então, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, as pessoas aí estavam orando quando Pedro chegou. Então, ou seja, a resposta da oração foi durante o período de oração. Estava orando e já aconteceu o milagre. Está vendo como a oração é poderosa? Mais um exemplo aqui de um intercessor famoso, Paulo pelos Efésios, Efésios 1,16. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo orava pela igreja que estava em Éfeso. Mais um, de Jó pelos seus amigos. E pus entre aspas aqui, porque esses amigos de Jó eram amigos assim, amigo da onça. Só trazia má notícia para ele, ficava só criticando. Mas ele orava por eles, tá? Então Jó, ele amava todos. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha dantes. Então Jó aqui teve uma virada na sua vida. Ele recuperou a saúde, ele recuperou todos os seus bens, recuperou filhos, filha, tudo. Tudo em dobro do que ele tinha antes. Porque ele estava orando pelos seus amigos. Então, um dos benefícios, uma das vantagens da gente orar, tanto pelos amigos como pelos inimigos, é que Deus nos abençoa. Então, nós é que somos abençoados. E quando a gente ora por uma pessoa, por um amigo, por um parente, e aquela pessoa recebe a bênção, a gente fica muito gratificado. A gente fica, às vezes, até mais feliz do que a pessoa que recebeu, porque teve o nosso dedinho ali na oração. Outra, de Cristo pelos seus inimigos. Olha só, não é que eu falei que Jó orava pelos seus amigos, entre aspas. Cristo orava pelos inimigos. Está lá em Lucas 23:34a. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aqui as pessoas que estavam crucificando Jesus. Então Jesus falou, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ora, se Jesus estava para ser morto, crucificado, né? Os seus algozes, ou seja, os carrascos, estava para pendurar na cruz, né? E ele iria morrer ali na cruz pelos nossos pecados. Ele está pedindo que perdoe aquelas pessoas, então ele orava pelos seus inimigos. Agora, de Cristo pelos seus discípulos e por todos os crentes em todos os tempos. Isso aqui é a oração do capítulo 17, também conhecida, dependendo da versão da Bíblia, como oração intercessória. Eu não vou ler porque são 26 versículos, mas eu vou dizer o seguinte, que do versículo 1 ao 5, Cristo ora por si próprio. Ele orou por si mesmo. Do versículo 6 até o 19, ele ora pelos seus discípulos, aqueles que ele chamou para segui-los e para propagar o evangelho
de Cristo após a sua ascensão. E a terceira parte, do verso 20º ao 26º, Cristo ora por todos os cristãos através dos tempos. Inclusive nós hoje somos cristãos, mais de 2.000 anos, né? Mas ele ora por todos os cristãos, aqueles que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então são chamados cristãos, através dos tempos. Agora a nossa conclusão, né? A oração intercessória é uma arma secreta para os verdadeiros cristãos. Olha o que diz Tiago 5, 16 até o 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui eu queria chamar a atenção que é o seguinte: orem uns pelos outros para serem curados. Então, o fato de estar orando um pelo outro aqui, ó, então você está orando pelo outro irmão lá da sua igreja, o irmão ora por você. Isso traz cura, tanto física, como emocional, como espiritual. Uns pelos outros para serem curados. Eu achei muito legal isso aqui. E aqui continua: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na outra versão do Almeida, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Agora imagine vários justos. Veja bem, a oração de Moisés impediu que a nação de Israel fosse destruída. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de Davi também impediu que a nação de Israel, sob o seu governo, fosse destruída. Então veja bem, é muito poderosa a oração de um justo. A oração intercessória de um justo. Agora imagine 2, 3 e vários justos. Seria bom se a nação brasileira toda estivesse intercedendo para o bem-estar da nação, né? Seria muito bom, era uma potência. Sim, continuando aqui, né? O Tiago 5, 16 a 18. Elias era humano como nós, ou seja, ele era um homem comum como a gente aqui. Ele orou fervorosamente, ou seja, com fé, para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Isso é muita coisa, né? Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, Elias, ele está falando que era humano como nós. Orou, e Deus segurou a chuva 3 anos e meio. Ali havia um propósito, é uma outra lição, né? Mas, veja bem, a gente às vezes pensa, mas Moisés era Moisés, Elias era Elias, mas era um homem como nós. Moisés tinha suas fraquezas, Elias tinha suas fraquezas. Elias, ele fugiu de Jezabel, né? Depois dele ter aquela vitória estrondosa sobre 400 profetas báulicos, se escondeu de Jezabel, tinha suas fraquezas. Davi tinha suas fraquezas. Todo ser humano, exceto Cristo, eles, no momento da sua vida, eles pecaram. Mas o importante é orar com fé e orar para a pessoa certa. O que é o certo? O certo é você orar para Deus em nome de Jesus. E Jesus falou: tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E a Bíblia diz: só existe um mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, o homem. Então, qualquer outro mediador que você colocar entre Deus e o homem, que não seja Jesus, é inútil. Então, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Porque foi ele que morreu na cruz pelo nosso pecado, não foi nem outro. E agora eu vou dar um testemunho que aconteceu e a resposta veio ontem. Então, esse testemunho está fresquinho. Eu estou muito feliz, estou muito alegre. E é sobre oração. Eu tenho 2 filhos, né? E eles moram nos Estados Unidos, é um casal. E o meu filho, ele trabalha numa instituição brasileira lá nos Estados Unidos, na cidade de Washington DC, que é a capital. E quando nós fomos para lá em 99, né? Tanto eu, minha esposa e eles dois, nós tínhamos visto A2, que é o visto de trabalho. Terminou a minha missão em 2001, eu vim embora com a minha esposa e os dois ficaram lá, né, trabalhando com o visto A2, que tem sido renovado, né? Até agora foi renovado. Só que quando... e eles trabalham, hoje ele trabalha nessa instituição brasileira e o contrato ele é assinado anualmente. Só que o visto A2, que é o visto de trabalho, venceu. Ele havia solicitado já desde o ano retrasado, né, o Green Card,
E para surpresa dele, o green card foi negado, pediu para entrar de novo, ele entrou de novo, né, com um segundo requerimento. O visto está vencido e essa instituição chegou para ele e falou: ó, nós não vamos renovar o seu contrato, já que você está sem documento, nós não vamos renovar. E deram um prazo até maio, depois prorrogaram até 20 de agosto agora, que é a semana que vem, que é para ele ser demitido, né? Ser despedido. Só que ele é casado, né? Tem esposa, tem a filha, tem seus compromissos, então ficou preocupado com o futuro, né? Né? Ficou muito assim, preocupado mesmo. Então ele ligou para nós, né? Ele e sua esposa ligaram para mim e minha esposa, contou a situação, nós ficamos também preocupados, né? Porque o dia da manhã, né? Como é que fica? E, então foi combinado, né? Foi até uma ideia deles dois, para a gente toda noite, a partir das 11 horas da noite, a gente entrar em oração. É a oração intercessória. Então toda noite às 11 horas, esteja onde estiver, a gente para tudo e vamos orar. Eles lá, nós aqui, também algumas pessoas que eles contactaram, né? Família dela e tal. Então, toda noite nós estávamos orando, entregamos na mão de Deus e que fosse feito, né, um sobrenatural, que fosse feito um milagre nessa documentação. E eu pedi a Deus, né, toda noite que ele não ficasse um dia sequer sem trabalho, que não ficasse um dia sequer sem salário. A gente sabe que digno é o trabalhador do seu salário, né? E entregando na mão de Deus. E para surpresa nossa, né, ontem, dia 9 de agosto, logo cedo, o chefe desta instituição reuniu todos os funcionários e falou que o visto A2 foi renovado por mais 2 anos lá pela embaixada, né, junto aos órgãos competentes, e que ele vai continuar trabalhando. Então foi uma grande bênção. O visto foi renovado por 2 anos e ele vai continuar trabalhando nesta instituição. E não só isso, mas 4 funcionários também estavam com aviso prévio, então era um total de 6. Todos 6 foram beneficiados. E nós orávamos pelo Elton e também pelos outros 5, porque não é época de demitir ninguém, né? No meio da pandemia, demite essas pessoas, são pessoas que têm compromisso, né? Que têm família, têm esposa, filhos, tem escola, né, para pagar, tem aluguel ou financiamento, enfim, tem seus compromissos, então não pode demitir, né? Então a gente estava orando tanto pelo nosso filho quanto pelos outros funcionários que estavam de aviso prévio. E Deus foi tão misericordioso que os 6 tiveram seus vistos renovados e vão continuar trabalhando nesta instituição. E o grande milagre também é que a embaixada, quando ela diz não para a renovação do visto, é ponto final. As pessoas às vezes têm pedido lá para reconsiderar, né? Reconsiderar. Não aconteceu até ontem, não tinha acontecido da embaixada reconsiderar, ou seja, falar não e depois voltar atrás e falar sim. Mas desta vez aconteceu, porque a gente viu a mão de Deus operando, então foi um milagre, né? Então desta vez a embaixada, junto aos órgãos competentes lá, né, eles tinham negado, né, a renovação do visto A2, que é o visto de trabalho, mas desta vez eles resolveram então estender o visto por mais 2 anos. Então a grande bênção, né? O visto foi renovado, o emprego está garantido, né? Com o salário e o green card nós estamos esperando, né? Porque enquanto isso ele vai ter, no caso do Elton, ele vai ter fôlego, né? Para continuar preenchendo toda a papelada, fazendo os pagamentos, tudo que eles estão exigindo, né? Para a concessão do green card. Mas é uma vitória, nós declaramos que esse green card vai chegar em nome de Jesus. Então esse testemunho que eu quero dizer é o seguinte: é que nós estávamos orando com fé e com perseverança. Todas as noites, às 11 horas, nós parávamos. Às vezes nós ficávamos orando até meia-noite, meia-noite e 10, passava orando, pedindo a Deus que Ele abençoasse e que esse documento, por onde ele passasse, as pessoas que fossem dar, né, o despacho, o veredito final, que fossem usadas por Deus para aprovar esse documento. Então, graças a Deus, a vitória veio
ontem de manhã. E é por isso que eu resolvi, esse estudo já estava no azeite, né? Mas eu falei, eu só vou publicar, só vou gravar quando esta bênção chegar, porque vai enriquecer o estudo, né? Estou falando do poder da oração intercessória e estou dando um exemplo porque eu sou testemunha viva de toda esta bênção, de todo esse agir de Deus na nossa família. Então, que Deus nos abençoe. Se você gostou desse estudo, você pode deixar o seu like. Para ver este e outros estudos, você vai no YouTube, escreve meu nome, Joel Martins da Silva, SJC, que é para diferenciar dos homônimos, né? E se quiser também, você digita o número do vídeo, que são 56, aí já vem direto o vídeo. Então, que Deus nos abençoe e até. Assim, eu vou fazer uma viagem para o Nordeste semana que vem e talvez eu não grave daqui a 15 dias, porque eu preciso do meu escritório, né? Eu montei aqui um mini estúdio no meu escritório, né? Preparei iluminação, microfone, computador, tem uns programas aqui que eu preciso, né? Além do PowerPoint, tem um tal de OBS que permite essa imagem, né? Pela câmera e os meus livros de estudo. Então, eu lá não vou ficar lá no hotel, eu não vou ter esse recurso. Então, talvez daqui a 15 dias eu vou estar em Natal ainda. Eu não grave, mas na volta, assim que voltar, eu já gravo o próximo vídeo. Então, um pouquinho de paciência, mas nós vamos continuar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.